Fala galera, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos sobre o processo de urbanização mundial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre três importantes termos, três importantes conceitos sobre, que foram criados, para facilitar o entendimento de alguns fenômenos urbanos em escala planetária, dentro dessa complexidade desse processo, mas ao mesmo tempo são processos ligados à globalização, mas são distintos, né? A gente precisa entender que esses termos, megacidades, cidades globais e megalópolis, têm as suas características, as suas particularidades, e a gente precisa entender bastante isso. Vamos começar aqui sobre as megacidades, né? O que são megacidades? Vamos definir isso, né? O termo megacidade surge nos anos 90, quando alguns especialistas ligados à ONU, passam a perceber que algumas cidades estavam apresentando um grande incremento populacional, tá certo? Eles passaram a utilizar o termo megacidades para se referir a essas aglomerações urbanas com 10 ou mais milhões de habitantes. Tá legal? Beleza? Então, esse é o termo, esse é o conceito, essa é a definição de megacidade. Aglomerados urbanos com 10 milhões ou mais de habitantes. Então, reparem, é um termo quantitativo, ou seja, não está se fazendo referência, não está tendo uma preocupação em relação às condições de vida, a qualidade de vida, a oferta dos serviços públicos. Então, não está se referindo ao grau de influência dessas cidades, à rede urbana, nada disso. Está se referindo apenas a um viés, a um termo quantitativo, tá legal? Se a gente olhar o mapa, aqui, uma tabela, melhor dizendo, que representa as 10 maiores cidades do mundo em dois momentos distintos, reparem que nós temos mudanças bem significativas, Então, em 1990, a gente consegue perceber essa relação. Se a gente pudesse pegar, por exemplo, criar aqui ao início do século XX, a gente ia perceber que o grande número de cidades com grande aglomeração urbana estavam relacionadas às cidades de países centrais do desenvolvimento econômico, industrial, tá certo? Apresentando Nova York ali na virada do século XIX para o século XX como principal cidade, depois sendo seguida de Londres, Bacana? Então a gente pode perceber esse aspecto, tá bom? Mas pegando dados recentes, já que a gente está falando de 1990, onde a ONU cria esse termo, o que a gente pode fazer de relação? Olha como que aumentou bastante o número de cidades classificadas como megacidades no mundo subdesenvolvido, com destaque muito grande para porções asiáticas. Reparem, tá certo? Reparem aí como nós temos essa relação. Então, por exemplo, vamos pegar aqui só para eu marcar para vocês, para ficar um pouco mais fácil essa visualização de vocês. Reparem aqui, ó. Aqui nós temos uma cidade desenvolvida, num país subdesenvolvido, outra, outra, certo? O que acontece? Esse termo desenvolvimento é muito complexo, Então, por exemplo, muitos autores já apresentam a Coreia do Sul como um país tipo norte, devido ao grau de desenvolvimento muito próximo, dos países centrais, tá legal? Já se apresentando um outro patamar, que essa classificação norte-sul, ela retoma, os anos 80 e a realidade atual já é outra, tá legal? Bacana, mas vamos manter aqui, anos 90, a Coreia do Sul, como uma região semiperiférica, tá bom? Agora olha a projeção. Vamos pegar aqui, uma cidade desenvolvida, Beleza? Outra cidade desenvolvida. Repararam? Entre as 10 maiores aglomerados, olha como nós temos uma tendência. Não é que essas cidades reduziram, não é que Tóquio reduziu, Los Angeles, outras cidades dos Estados Unidos, da Europa reduziram, mas que outras cresceram mais. Então, quando a gente fala de megacidade, a gente está falando de um termo quantitativo cujo maior número se encontra no mundo subdesenvolvido, a partir de vários aspectos. Pelo próprio processo, pela própria concentração de população, a gente pode perceber que a Ásia em si concentra mais de 60% da população mundial, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender esse deslocamento de uma população rural para uma área urbana. Os países subdesenvolvidos, eles apresentaram um processo mais gritante de macrocefalia urbana, quando você tem um grande fluxo migratório
que vai se direcionar para um pequeno número de cidades, inchando essas cidades. Rômulo, quer dizer que essa macrocefalia urbana ela é exclusiva do mundo subdesenvolvido? Não, mas ela é muito mais presente na realidade do desenvolvimento urbano no mundo subdesenvolvido. Tá legal? Nos países envolvidos, de uma forma geral, nós tivemos um processo urbano mais lento e gradual e uma melhor distribuição dessa população entre os vários níveis, né, de portes de cidades. Tá legal? Então você pode pegar o exemplo do Brasil, né? Uma grande parte dos fluxos migratórios brasileiros provém de várias regiões do Brasil, certo? No primeiro momento, principalmente, né, de regiões nordestinas, de porções territoriais do Nordeste, de cidades nordestinas, concentrando o seu direcionamento para São Paulo e Rio de Janeiro. Tá legal? Inchando essas duas cidades. Obviamente, no termo inchando significa que essa população ela não vai ser atendida com todas as suas necessidades em termos de políticas públicas. O planejamento foi baixo, consequentemente, as problemáticas, né, socioeconômicas e socioambientais foram significativas, tá bom? Então a gente pode perceber que, infelizmente, algumas megacidades, sobretudo do mundo subdesenvolvido, elas se caracterizam também por apresentarem condições socioeconômicas, problemas socioambientais também bem gritantes, né, que chamam a atenção e exigem políticas públicas efetivas, tá bom? Todas aquelas problemáticas que nós estudamos momentos, né, passados da aula, tá falando sobre a questão de um trânsito caótico, de moradia, de violência, né, de poluições, questão do lixo, questão, né, de enchentes, questões de esgoto, né, de saneamento e por aí vai, tá legal? São problemáticas bem significativas, tá bom? Certo? Falando de Brasil, o Brasil tem uma megacidade, né? Ou seja, um aglomerado com 10 milhões ou mais de habitantes, que é São Paulo. Rômulo, e o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não é? Então, o Rio de Janeiro tem algo próximo, né, a 6,6 milhões de habitantes. Então ele não se caracteriza, ele não se enquadra dentro desse critério, dessa classificação de megacidade. Tá claro? Certo? Então beleza. Então na próxima lá a gente vai estudar cidades globais e megalópolis, tá bom?